Dizem por aí que o mundo de Naruto teve alguns messias, e eu digo que o principal deles é Hagoromo, o sábio dos 6 caminhos. Ele não só salvou o mundo uma vez, mas também em outra ocasião concedendo seu poder para Naruto e Sasuke. Entretanto, os poderes de Hagoromo são completamente envoltos em mistério, só vimos uma pequena fração dele. O Rinnegan dele, a gente praticamente não sabe quais são as habilidades. Mas entender a história desse personagem mitológico é fundamental para saber como o universo na obra de Naruto, do ponto que a gente pega no mangá, virou aquele caos. Então vamos desvendar esse mistério? 1. Nascimento e herança. Para entender quem foi o Hagoromo, é necessário entender quem foi a Kaguya, a mãe dele. Ela era uma Otsutsuki de baixo nível que veio para a Terra subordinada a Ishiki, com a intenção de colher o fruto de chakra. Ela traiu seu superior e ficou com o fruto para si. Com isso, ela se tornou líder do clã que veio para a Terra junto com ela, e se relacionou com um humano, gerando descendentes, que são seus 2 filhos, Hagoromo e Hamura. O Madara menciona que a Kaguya foi a primeira pessoa na Terra a ter chakra, e que Hagoromo e Hamura foram as primeiras pessoas a nascer com chakra. Portanto, admite-se que eles herdaram características de sua mãe, o chakra ou a capacidade de infundi-lo. O início da infância dos irmãos foi tranquila, onde Hagoromo relatou que sua mãe era uma deusa benevolente. Entretanto, Kaguya eventualmente ficou obcecada pelo poder. Isso levou ela a se fundir com a árvore divina. Kaguya tinha uma sede por poder incontrolável. Esse desejo pelo chakra foi tão intenso que fez ela se voltar contra seus próprios filhos. Nessa altura, Hagoromo e Hamura não faziam ideia de que sua mãe era o Jubi, relatado pelo Zetsu como sendo uma forma originada da fusão da Kaguya com a Shinju. A obsessão da Kaguya superou até mesmo uma das coisas mais poderosas que existem, o instinto materno. Fez com que ela tentasse contra a vida de sua prole em busca desse poder. Esse fato é importante porque aqui a gente entende como o poder corrompe dentro desse universo de Naruto, e como o poder do Jubi especialmente corrompe de uma forma praticamente inevitável. Mas isso é assunto para outro vídeo, onde a gente vai teorizar o motivo da Kaguya ter ficado tão louca. No Databook 4, na página do selo do Jubi, é citado que para se tornar Jinchuriki do 10 Caudas é necessário ter uma grande força de vontade para não ser dominado pelo poder dele. A própria Shinju, que germinou na guerra 1000 anos depois, seguiu essa vontade de obter chakra durante a 4ª Guerra Ninja, quando ela cria a raiz que persegue os ninjas para pegar o chakra. Lembrando que a Shinju é uma forma do Jubi, que por sua vez estava fundido com a Kaguya, e o Zetsu explica que aquela era na verdade a vontade da Kaguya agindo na Shinju para tentar pegar o chakra de volta que foi dispersado. A batalha contra a Kaguya e a obtenção de novos poderes. O embate de Hagoromo contra o Jubi já era inevitável. O monstro assolava o país, destruindo tudo e deixando para trás somente o rastro de destruição. Os irmãos, entretanto, não tinham o poder necessário para fazer frente àquela força avassaladora do Deidarabote, que é um dos inúmeros nomes da besta. E por isso, entendendo que o confronto iminente já se aproximava, Hagoromo partiu em sua jornada do herói para obter novos poderes que o permitissem deter o Jubi, que era contra quem ele pensava estar lutando. Hagoromo aparentemente não sabia que sua mãe estava fundida ao Jubi. Durante a explicação do Hagoromo sobre a sua luta contra o 10 Caudas, ele cita que lutava para reparar os crimes deixados para trás por sua mãe. Ou seja, ele acreditava que sua mãe tinha deixado coisas para trás porque ele pensava que ela já tinha morrido. O próprio Hagoromo chama o Jubi de encarnação da árvore divina, mas como sabemos, posteriormente o Zetsu explica que o Jubi não é apenas a árvore divina, mas a própria Kaguya tentando recuperar seu chakra. Na busca de evoluir seus poderes, os irmãos procuram pelo mundo locais de treinamento enquanto fogem do algoz. No contexto do filler do anime, é o próprio Gamamaru quem instigou a curiosidade no Hagoromo para descobrir o que aconteceria com as pessoas que participavam do ritual da Shinju. Esse era o nome que a Kaguya dava para um ritual que ela realizava periodicamente no filler. Hagoromo chega a questionar a Kaguya sobre o que acontecia com as pessoas que participavam daquele ritual, porque tinha uma humana chamada Haori, porque ele tinha uma grande afeição e que era muito próxima dele, parecia até amar ele, foi selecionada para esse ritual, deixando ele preocupado. Sem resposta e sua mãe, ele ficou ainda mais curioso em relação ao que ocorria com os humanos que participavam daquilo. Depois ele descobre que eles eram colocados no Mugen Tsukuyomi. O contexto do filler, quem descobre isso é o Hamura, quando ele olha para dentro da Shinju e ele observa que as pessoas que estavam presas nos galhos estavam mumificadas. A Haori já tinha morrido e o Hagoromo segura o corpo dela já sem vida. Isso faz Hagoromo despertar o seu Sharingan. Tudo isso de novo no contexto do filler. A gente sabe que o Hagoromo conheceu o Gamamaru em algum momento de sua vida. Foi provavelmente o primeiro a encontrar o Monte Myoboku. Hagoromo conhecia o Gamamaru e dominava o Senjutsu, então supõe-se que ele foi treinado também pelos sapos, algo sugerido por esses eps do anime. No contexto dos fillers ainda, o poder da energia natural não é chamado de poder Sennin. Em vez disso, o Gamamaru chama aquilo de Senriki. É como se fosse uma versão mais arcaica do que seria o poder Sennin. Assim como o Ninshu é uma versão primordial do que se aprimorou para virar um ninjutsu. Na página do modo Rikudou Sennin, diz que ela é uma técnica que também recebe a classificação de Senjutsu. Há uma descrição dos requisitos para adquirir esse jutsu. Entre eles estão um treinamento ascético, habilidade para manipular o chakra, um guia que conduz o treinamento, ter a capacidade para superar as dificuldades e, sobretudo, nunca desistir.
Se vocês repararem, essas são características que coincidem perfeitamente com o modo Sennin durante o treinamento do Naruto e do Jiraiya lá no Monte Myobo, que indicaria que o Hagoromo pode ter passado por esse mesmo treino do modo Sennin com o Gamamaru sendo o mestre dele, ou seja, o Gamamaru é o guia que estava nos requisitos, e aquele treinamento ascético é o próprio treino do modo Sennin. Lembre-se, o modo Rikudo também recebe a classificação de Senjutsu, assim como o modo Sennin. Outro indício é que os olhos do Naruto, quando utilizando o modo Rikudo, também tem a influência da marca dos sapos, ele fica com aquela pupila na horizontal que é característica. E sobreposto àquilo, ou em conjunto, formando a cruzinha, tem também a influência da Kurama, ou seja, para entrar no modo Rikudo, precisa tanto do modo Sennin dos sapos, quanto da influência da Kurama. Perceba também que tem uma contradição aqui entre o filler e o mangá. No mangá, o Zetsu diz que a Shinju mais a Kaguya viram o Jubi, enquanto no filler ele diz que a Shinju apenas tomava a forma de Jubi para proteger a Kaguya, e a Kaguya a gente inclusive consegue ver que ela fica lá no céu controlando o Jubi de controle remoto. O filler é bem interessante de assistir, mas não dá para considerar tudo o que ele fala. Quando há contradição com o mangá, a gente tem que priorizar o que o mangá diz. No contexto do mangá, não é explicado se o Hamura participou do treinamento junto com o Hagoromo para obter o seu modo Sennin, ou utilizar a energia natural. Porém, no filler mostra que o Hagoromo foi sozinho treinar, enquanto o Hamura retornou para casa depois de descobrir a verdade. E ele foi forçado a lutar com o Hagoromo, ele estava numa espécie de genjutsu da Kaguya. Depois que o Hagoromo perfura o peito do Hamura com um Chidori, ele é obrigado a usar o poder de um amuleto que os sapos passavam de geração em geração acumulando poder, e que o Gamamaru menciona que tinha vários sacrifícios dos sapos do Monte Myoboku acumulados ali para aumentar aquele poder. Certamente aquilo tinha uma quantidade absurda de energia natural, que tem propriedades curativas e restaura completamente o Hamura. Logo depois disso, ele e Hagoromo usam pela primeira vez suas Budodamas, o que a gente também vê no mangá. No flashback do mangá isso também acontece. Na cena que eles estão de frente pro Jubi, dá pra ver que os dois estão segurando seus bastões feitos de Budodama. Uma outra habilidade muito conhecida do Hagoromo é o uso de Yin e Yang misturados, conhecido como criação de todas as coisas, que é uma técnica baseada na liberação dessas duas naturezas. A liberação de Yin é usada para dar forma, enquanto a liberação Yang é usada para dar vida àquela forma que ele criou. Em outras palavras, ele imagina alguma coisa com aquele Yin, e aí o que transforma aquilo em algo material é o Yang. Obito menciona que essa habilidade de criação de todas as coisas foi o que o Hagoromo usou para dividir o Jubi nas 9 biju. Outra coisa interessante é que a técnica do Rikudo Shibaku Tensei necessita de 2 pessoas para ser usada no seu poder máximo, onde uma delas fica com um selo chamado de selo Yin e outra com o selo Yang, em formatos de lua e sol respectivamente. O que, teorizando, pode ser uma técnica, uma amplificação do caminho Deva que o Hagoromo criou com a criação de todas as coisas para poder deixar o jutsu mais forte. Junto ao fato de ser Jinchuriki do Jubi, o poder mais conhecido e marcante do Hagoromo é o Rinnegan. Esse doujutsu é descrito em Sasuke Shinden como sendo o mais forte dos 3 grandes doujutsus. É um olho cujo poder pode tornar o usuário em um deus da criação ou destruição. O Rinnegan possui uma série de habilidades que foram didaticamente divididas pelo Nagato em 7 caminhos, e como os poderes que derivam desse Rinnegan a gente supõe que o Hagoromo também teria, já que é uma derivação do próprio olho dele, a gente conta esses caminhos do Rinnegan do Madara como tendo também a habilidade do Hagoromo. Caminho Deva permite a manipulação de forças atrativas e repulsivas. Shinra Tensei trata-se de manipulação de forças repulsivas, Banshoten permite manipular forças atrativas e o Shibaku Tensei permite a criação de um núcleo gravitacional para gerar planetoides. É justamente essa técnica que Hagoromo amplificou e transformou num selamento perfeito, capaz de deter até mesmo besta de caudas e uma deusa imortal que possuía ninjutsu do espaço-tempo. Lembrando que a técnica é acionada somente com os ninjas portadores do selo Yin e Yang, quando eles tocam o alvo, ou seja, um simples toque decide a luta. É um poder realmente muito útil que lhe permite derrotar seres muito mais poderosos que você. O próprio Hagoromo menciona que a mãe dele era mais forte do que todos, inclusive do que ele mesmo. E pensa bem, se a Kaguya era mais forte que o Hagoromo, mas era mais fraca do que o Jubi, então a diferença de poder daquele Jubi pro Hagoromo era muito gigantesca. Mas com um hack, como o pessoal da comunidade gosta de chamar, o Rikudo Shibaku Tensei permitiu o triunfo sobre a Kaguya. Portanto, o modo sábio, a criação de todas as coisas, a capacidade de misturar Yin e Yang e o caminho Deva foram primordiais para a resolução do conflito. Embora a gente não tenha muito detalhe sobre essa luta, o que sabemos é que Hagoromo e Hamura usaram essas habilidades citadas, além das suas Budodamas, que apareceram naquele quadro do flashback. Nós também que ambos tinham só uma Budodama, ou seja, era um poder muito incipiente. E claro, a gente pode também teorizar dentro desse vídeo, como por exemplo, na minha opinião, o Hagoromo tinha os poderes do Sharingan. Eu sei, você já ficou todo oriçado aí, então já aproveita e vai dar um like. É muito difícil pensar nisso, que ele tinha
meu Sharingan quando a gente vê que o Hagoromo só apareceu com Rinnegan. Entretanto, a Kaguya havia lançado o Mugen Tsukuyomi no mundo, e só há uma forma de existir esse ninjutsu pelo que a gente viu até agora no mangá. Eu sei, você pensou que é com Rinnegan, é isso aí mesmo. Mas o Hamura não tinha Rinnegan, então como que ele seria salvo? Exatamente do jeito que o Sasuke salvou o time 7, com um Susanoo bufado pelo chakra do Rinnegan, que seria capaz de proteger contra a luz do Mugen Tsukuyomi. Ora, e o Susanoo é um poder do Mangekyo. Além disso, é dito que o Indo herdou os olhos do pai. Mas como que ele herdou os olhos do seu pai se seu pai não tinha Sharingan? A única possibilidade é que o Hagoromo também tinha os poderes do Sharingan. Mais um argumento é que o Sasuke tem o doujutsu dele como sendo dito como concedido diretamente pelo Hagoromo. Isso é dito com todas as letras no databook. E o Sasuke conserva os poderes do Sharingan. Mas isso é o que você pensou, tá? Mas o Rinnegan do Hagoromo não se parece nada com o do Sasuke. Então tem duas possibilidades aqui se a gente admite que o Hagoromo só dá poderes que ele tem. Ou o Hagoromo tinha mais olhos que ele podia trocar, tipo o Urashi que fazia trocando de um olho pro outro, ou o Rinnegan dele tinha tomoes como os de Sasuke, mas estavam enfraquecidos, e por isso ele não exibia esses tomoe. Exatamente como o que aconteceu com o Sasuke no Gaiden, quando ele estava com os poderes de seu doujutsu enfraquecidos. Vale lembrar que no filler o Hagoromo ele desperta um Sharingan, e na luta com o Hamura ele agradece por ter despertado o poder do seu Mangekyo e em seguida logo desperta o Rinnegan. Embora isso não dê muito pra se basear no filler em si, ele usa também o Susanoo dele pra lutar dentro desse filler. Mas voltando pro Rinnegan dele, além do caminho Deva, o que mais que ele tinha, já que a gente tá supondo aqui que ele tem todos os poderes que o Rinnegan do Madara também tinha. Caminho Preta, que permite absorver qualquer jutsu baseado em chakra. Caminho Humano, que permite absorver a alma de um alvo com um toque e permite ao usuário acessar as memórias da vítima. Caminho Naraka, que permite invocar o Rei do Inferno para usos curativos e interrogatório. Caminho Ashura, que permite transformar o corpo do usuário em diversos tipos de armas. Porém, essas armas precisam ser implantadas ali no corpo do cara, ele tem que se modificar para conseguir usar essas armas depois. Vem também o Caminho Animal, que permite invocar uma série de animais gigantes, como rinoceronte, camaleão, urso, cachorro ou cérebro, né? Não temos detalhes se esses animais possuem um contrato prévio com o usuário ou se ele tem que ir lá pegar esse animal, caçar eles. Mas levando em conta que eles têm bastões de chakra, assim como os Pen tinham, é muito provável que o Nagato matou esses animais e usou a mesma técnica que controla os cadáveres para controlar as bestas. O próprio Caminho Animal também é ele que invoca os Pen. Por fim, temos o Caminho Exterior. Esse caminho permite o controle da vida e da morte, usar receptores de chakra, invocar a Guia do Mazo e usar correntes de chakra que suprimem o chakra das Biju. Foca nesse caminho que depois vai ter um detalhezinho sobre ele. Amadurecimento e compreensão do mundo. Na sua jornada, o Hagoromo conheceu o amor. Isso porque ele tinha família, uma mãe e um irmão, o que por si só já justifica isso. Mas ele também conheceu a tragédia e a calamidade. Na fase em que enfrentou o Jubi, o Hagoromo demonstrou um senso de justiça grandioso e um espírito inabalável juntamente com seu irmão, onde os dois acreditavam estar redimindo os pecados da sua mãe, mostrando que eles sentiam-se responsáveis pelo mal que ela causou. Ou seja, tinha uma grande empatia pelas pessoas. As experiências traumáticas que alguém passa na vida podem gerar dois tipos de coisa, ou uma grande evolução e amadurecimento, porque o seu espírito vai se tornando mais resistente à corrosão causada pelo sofrimento, ou, via de regra, o que acontece pode corroer você e transformar você em alguém corrompido, de certa forma deixando você doente e te desviando do caminho correto, o que significa que o Hagoromo tinha uma intuição muito forte sobre o certo e o errado para não se deixar desviar. Ele compreendia o mundo de uma forma única. Se relacionarmos isso com o modo Rikudou, a gente tem na descrição da técnica a citação que no modo Rikudou o usuário pode ver o fluxo da vida e o sentido do mundo. Realmente é um estado de elevação espiritual e mental muito condizente com os ideais do sábio. O Hagoromo, mesmo depois de virar Jinchuriki do Jubi, não cedeu à tentação e continuou fazendo as coisas sem se deixar corromper pelo poder. Isso também é uma prova de que a grande vontade dele era voltada para o bem. A gente pode até fazer aqui um paralelo entre o Hagoromo e a Kaguya. A Kaguya foi completamente corrompida pelo Jubi e o poder dele, ou melhor, o olho na testa da Kaguya que aparece é exatamente o mesmo olho do Jubi. E isso representa que a Kaguya sucumbiu a ele. No contexto de Naruto, nós temos diversos simbolismos e inspirações no budismo. E o terceiro olho, que fica localizado bem na testa, o Buda também tinha isso nas representações das estátuas, é chamado de olho da sabedoria, ou olho da iluminação em alguns casos. No caso da Kaguya, é o mesmo do Jubi, um Rinne Sharingan vermelho. E no caso do Hagoromo, ele não tem esse olho corrompido, mas ele vê o mundo através de seus próprios ideais e enxerga os caminhos para a iluminação. No budismo e no hinduísmo, existem 6 mundos de Sansara. A palavra japonesa para Sansara é Rinne. A marca na testa do Hagoromo é uma marca atrelada à sua vontade de unir as pessoas e gerar paz. Essa sabedoria promoveria para ele o posto de sábio que ele ganhou mais tarde, vulgo sábio dos 6 caminhos.
Os 6 caminhos do Rinnegan, então, são inspirados nos 6 mundos de Sansara. Sansara trata-se de um ciclo de reencarnações de religiões indianas e é dividido em 6 mundos que compartilham os nomes com 6 caminhos. Um desses mundos é o Deva, que é um reino de bem-aventurança, também chamado de Reino de Deus, o que remete ao complexo divino que o Nagato tinha, por exemplo, demonstrado nesse caminho. Preta, também chamado de Reino Fantasma, Reino Faminto, é um reino de fortes desejos e possessividades. Pretas são criaturas perpetuamente famintas e também sedentas. Isso remete à habilidade do Rinnegan de absorver chakra através desse caminho. Esse mesmo caminho de Pen tem o seu destino selado na luta contra o Naruto, quando ele absorve senjutsu demais e ele acaba se transformando em sapo, ou seja, a ganância dele, a fome dele acabou sendo sua ruína. O reino animal. No budismo se acredita que os animais vivem um plano diferente dos humanos, não fisicamente, mas um plano psíquico diferente. Esse plano é baseado em um medo e instinto de sobrevivência. Reino humano. Esse reino acredita-se que é o reino com a maior chance de obter a iluminação, o nirvana, entre aspas, pois é nele que se aprende sobre não ceder aos desejos mundanos e amadurecer com o sofrimento da carne. Naraka é o reino dos mortos, onde se paga pelos pecados em vida e onde seu karma é renovado. Dependendo da cultura, acredita-se que existam múltiplos Narakas e que eles sejam governados por Yama, o rei do inferno. Também é autoexplicativo, já que o Pen literalmente invoca isso. O Ashura é um reino de semideuses demoníacos que vivem em um ciclo de conflito e violência. São seres que possuem 6 braços e 3 rostos. Remetem ao uso de múltiplas armas desse caminho e a deformações nos braços do usuário. Esse caminho está associado ao próprio filho do Hagoromo, que participou de um ciclo de violência com Indra. E também ao modo Kurama, onde a Kurama adquire aquele modo no final da guerra com 3 rostos e 6 braços, chamado de modo Ashura. Existe também um 7º caminho, o exterior, também chamado Gedo, no japonês. O Gedo é uma doutrina budista que dita que o caminho da iluminação está fora dos 6 caminhos tradicionais de Sansara, ou seja, é algo oposto à doutrina ortodoxa. A doutrina ortodoxa, na Aido, considera que essa Gedo é uma heresia contra o budismo. Se vocês lembrarem, esse caminho lhe dá exatamente o poder de invocar a estátua Gedo da Lua, algo completamente repudiado pelo Hagoromo e pelo próprio Hamura, que tentaram isolar a estátua para ninguém ter acesso. A utilização desse caminho, portanto, contraria os princípios que Ryukudou estabeleceu e que ele acreditava. Ele era completamente contrário a isso. Ele lutou para livrar o mundo do Job e jogou aquilo para fora da Terra, e depois vem alguém e usa o caminho exterior para invocar, no caso, o Madara, o Obito e o Nagato. Todos esses 3 tendo uma visão completamente distorcida por causa dos traumas que eles sofreram. Há um simbolismo também relacionado com os 6 caminhos de Pen. O Nagato tinha uma visão deturpada e não foi capaz de enxergar os caminhos de elevação, mas sim caminhos de dor, que ele acreditava que unificaria as pessoas, e por isso ele criou os 6 caminhos de Pen, contrários aos 6 caminhos de Ryukudou. Pós-batalha, paz e a criação do Ninshu. Após derrotar sua mãe e selar o Jubi na lua, como o Zetsu diz que o Hagoromo fez, o Hagoromo criou o Ninshu como uma ideologia para a paz, provavelmente antes mesmo da sua viagem disseminando e espalhando o seu credo pelo mundo. Ele visava a harmonia entre as pessoas, ele compartilha o seu chakra com seus discípulos e os ensina a se conectar com ele. Essa conexão ocorre devido à energia mental contida no chakra das pessoas, que também permitiria a conexão mental entre elas para que se entendessem sem a necessidade de palavras. Sabe a história de que os ninjas de alto nível se enfrentando pela troca de apoios iriam se entender de verdade? Como Naruto e Sasuke no Vale do Fim, é como se os chakras estivessem se comunicando e revelando as verdadeiras intenções, emoções e angústias daquele ninja. Esse era o caminho que o Hagoromo acreditava ser o ideal para todo mundo se entender, a conexão dos seus chakras. No Databook, a vontade de unificar do Hagoromo é colocada como um símbolo idêntico ao que ele tem na testa, e pode-se dizer que o símbolo da sabedoria dele também é a marca do Ninshu, a ideologia do Ryukudou. Não à toa, essa é a marca exatamente igual a que tem nas costas dele. Essa marca estava presente também nas costas do Madara Jinchuriki, do Obito Jinchuriki e do Naruto Pseudo Jinchuriki, ou seja, todo mundo meio que tem a mesma possibilidade de utilização. Todos eles estão interligados por aquele fluxo, por aquela questão toda com o chakra. Entretanto, o Hagoromo era capaz de visualizar tudo isso de uma forma diferente. Em vez de simplesmente utilizar o poder ou mirar no poder, ele vislumbrava uma forma de conectar as pessoas. Hagoromo conhece o mundo. A gente tem uma citação direta no mangá partindo do Jiraiya de que o Hagoromo rodou o mundo, ou pelo menos é isso que as lendas dizem. Só que não é só isso. A gente tem em novels e na própria história também algumas menções que Hagoromo passou em lugares que estão fora do continente ninja. Além da própria menção do Jiraiya de que a influência dele se deu no mundo inteiro. Ao longo da série de Naruto conhecemos criaturas que não estão associadas com o mundo físico que os ninjas vivem, mas sim com o submundo ou outro mundo. A exemplo disso a gente tem o Soma no anime de Boruto e o Satori no filme Prisão de Sangue, mas que foi basicamente canonizado pela primeira vez em Kakashi Hiden, e também aparece o Castelo Rozuki reconstruído no anime de Boruto.
Só que percebam que essas criaturas do submundo têm uma ligação com selamentos, assim como as armas, os tesouros criados por Hagoromo. Será que tem alguma relação nisso aí? Isso é um papo que a gente vai discutir em outro vídeo. Mas aproveita e já deixa o like aí nesse vídeo se você tá gostando, meu parceiro. Em algum momento, antes ou depois dessas viagens, Hagoromo se casa, ele se relaciona com uma mulher humana e tem 2 filhos, o mais velho, Indra, e o mais novo, Ashura. Indra era um gênio e herdou muito do poder de seu pai, incluindo seu chakra e seus olhos, enquanto Ashura não tinha talento e nem poder por conta própria e dependia completamente dos amigos. Ashura despertou seu poder natural com a ajuda dos outros e isso chamou a atenção do Hagoromo. Indra confiava no seu próprio poder para fazer tudo, enquanto Ashura dependia e ganhava a confiança dos outros também. Observando esse cenário, Hagoromo optou por legar ao Ashura o seu poder e o Ninshu, aquele seu credo ninja, que era baseado em cooperação e unificação. Assim o Hagoromo viu um direcionamento mais parecido com aquele que acreditava. Infelizmente, depois dessa escolha, o Zetsu plantou sementinha de inveja e revolta no Indra. Isso gerou o ciclo de ódio que promove os conflitos intermináveis entre os transmigrantes de Indra e Ashura que vemos em Naruto. A morte e legado do Hagoromo. Influenciado pela força do seu filho mais novo, que era baseado em cooperação, Hagoromo decidiu dividir o Jubi em 9, na esperança de que a cooperação pudesse guiar esse poder para a paz. Sendo um Jinchuriki já sem biju, Hagoromo morreu alguns meses depois de extrair e espalhar as biju pelo mundo. Ele acreditava que em algum momento surgiria alguém que poderia ter o coração das biju, a confiança delas e ser alguém que guiaria elas para o bem. No fim, o Hagoromo não conseguiu atingir a paz que almejava, até porque isso necessitava de muito mais que uma vida. Hagoromo, entretanto, momentaneamente se tornou um símbolo de salvação no mundo e deixou um legado de cooperação e busca pela paz que influenciou todas as gerações vindouras. Ele foi um verdadeiro ponto de virada no mundo ninja. Só que você não vai ficar em paz se você não se inscrever e deixar um like aqui nesse canal. Então manda pro seu amiguinho aí que não conhece a história do Hagoromo e tamo junto!